Romanos, capítulo 3, versículo 28, a palavra nos fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. O que esse texto está nos dizendo? O que esse texto quer nos ensinar hoje? Existe algo aqui que está explícito nesse texto, onde o homem precisa conhecer mais a graça de Deus. O texto nos fala que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Significa que pela lei não existe nada que nós possamos fazer para tentar sermos justificados pela lei. Que não existe nada que nós possamos fazer, tentar por esforço próprio, por mérito próprio, nos justificar por aquilo que fazemos. Não é pelas obras, não é por simplesmente cumprir toda a lei, a qual na verdade nós não conseguimos fazê-lo, mas não é simplesmente por tentar cumprir toda a lei que nós vamos ser justificados. Mas essa justificação se dá pela fé, pela graça de Deus liberada sobre as nossas vidas. Graça é dom imerecido, é um favor que Deus nos deu. Então é pela fé que nós somos justificados, quando realmente cremos na pessoa de Jesus e aquilo que Ele fez por nós. Quando nós realmente recebemos a Jesus e aceitamos o seu sacrifício, entendendo que se não fosse por Ele, nós jamais alcançaríamos salvação. Eu jamais alcançaria a salvação. Você jamais alcançaria. É por Jesus, é por aquilo que Ele fez. E a fé está em crermos no ato da cruz, em crermos no dom que Deus derramou através de Jesus, que é a sua graça, que nos livra de toda e qualquer condenação. A palavra de Deus nos fala, no outro texto, também no livro de Gálatas, que a lei nos condena, que na verdade homem algum poderia se justificar pela lei, porque a lei condena as nossas vidas. A lei nos condena porque ela aponta o nosso pecado. E pela lei nós jamais poderíamos ser justificados. Então não é por aquilo que nós fazemos, não é pelo fazer, mas é pelo ser, é pelo estar em Deus, é por crer na pessoa de Jesus, é por esta fé, por esta condição que nós recebemos a salvação, é por esta condição de crer, de estar em Deus, que nós recebemos a justificação e somos então salvos de toda a nossa e livres de toda a condenação, salvos de toda a condenação que existe pelo pecado. O texto nos fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, meu querido, o que nós precisamos ter é entender esta graça. O que nós precisamos fazer é compreender este dom imerecido de Deus. A graça de Deus nos alcançou. A única coisa que nós devemos fazer e podemos fazer é crer, é receber esta graça, é receber esse dom imerecido. Veja bem, é imerecido, não é por merecimento. Significa que não é por aquilo que eu faço, mas é por causa de Deus, por causa dele mesmo e do amor dele por cada um de nós. Por causa deste amor, esta fé, esta graça foi liberada sobre nós para que possamos ter fé e pela fé alcançarmos a justificação. Então não depende daquilo que você faz. A única coisa que você precisa fazer, que eu preciso fazer, é crer, é receber esta verdade em nossas vidas, para que possamos colher o benefício dela, que é a justificação, que é sermos justificados de toda e qualquer condenação que estava sobre nós. Então a salvação é pela fé. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe outro caminho pelo qual importa que o homem seja salvo, pelo qual importa que o homem alcance a salvação, apenas pela fé. Somos justificados pela fé. E isso não é nosso, isso não é dom do homem, mas é a graça, é o dom de Deus. Logo, isso nos liberta, isso nos deixa livre, porque não é por aquilo que nós fazemos. Deus, na sua palavra, Ele fala num outro contexto
que o homem não se ensoberbeça, para que o homem não se exalte pensando que ele, por ele mesmo, pode alcançar a salvação. Deus deu a graça. Deus, pela sua graça, nos deu a salvação. Deus, pela sua graça, Ele nos deu o dom imerecido. Não merecemos, mas Ele nos dá. Justamente para que nós, pela arrogância humana, nós não nos achemos superiores a outros. Nós não pensemos que pelo muito fazer ou por aquilo que fazemos, nós conseguimos alcançar a salvação por esforço ou por mérito próprio. Tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo vem dele e tudo torna para ele. Meu querido, a nossa parte, a única coisa que nós devemos fazer é aceitar. E é isso que muitas pessoas mais acham difícil, aceitar algo tão simples. Porque na concepção que elas têm, é como se elas tivessem que pagar algo para Deus. É como que se tivesse que se esforçar muito para alcançar a salvação, para alcançar essa justificação. Mas, meu querido, não há esforço. Você não precisa fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Escute isso e creia nisso. Absolutamente nada. A única coisa que nós podemos fazer é crer e é receber essa graça. É receber em nossas vidas, é aceitar essa salvação. É aceitar que, por amor, Jesus morreu no nosso lugar. E nós não podemos fazer nada e não devemos fazer nada. Simplesmente aceitar, simplesmente receber. Isso é o amor de Deus, isso é a graça de Deus. E mais uma vez eu vou repetir, não é por esforço, não é por mérito. Jamais o homem alcançará alguma coisa por mérito próprio. Tudo vem de Deus, tudo é dele e tudo volta para ele. Até mesmo as nossas melhores obras, os nossos melhores atos de justiça, diante de Deus, eles não têm valor. Porque se nós fazemos algo bom, é porque Deus desperta em nós o desejo de fazê-lo. Se nós fazermos algo que vai contribuir para outras pessoas, vai ser bom para alguém, é porque Deus nos dá um impulso, Deus nos desperta para fazê-lo. Não existe mérito em nada daquilo que façamos. Apenas Deus, apenas Deus. Por isso, tudo que nós vamos fazer, nós vamos glorificar o Senhor. Fazemos porque fazemos, porque Deus nos dá a capacitação para fazer. A minha oração é que nesse dia você possa experimentar isso. A minha oração é que nesse dia hoje você possa crer na justificação pela fé e receber a salvação sobre a tua vida, entendendo que não existe absolutamente nada que você possa fazer a não ser crer e receber a salvação pela fé em Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.